A paz do Senhor, meus amados irmãos, amigos, alunos da nossa abençoada Escola Bíblica Dominical. Aula de número 7. Não retribua pelos padrões humanos. 15 de maio. Texto áureo. Levítico capítulo 19, versículo 18, que diz: Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Graças a Deus. Verdade prática. O cristão não deve guardar rancor e nem buscar vingança. Antes deve vencer o mal com o bem. Dessa forma, ele demonstra que verdadeiramente teve o seu caráter transformado por Cristo Jesus, nosso Senhor. A leitura bíblica em classe está em Mateus, capítulo 5, versículos 38 até o 48. Vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo de Levítico, capítulo 19, versículo 18. Esse texto áureo, o contexto dele é o capítulo 19 de Levítico, que é o terceiro livro, segundo a tradição, escrito por Moisés. E ali consta então a repetição de diversas leis. E ele inicia dizendo: Não te vingarás, nem guardarás ira contra o teu povo. Bom, a primeira coisa que nós sabemos, porque já até comentamos em outras lições, é que nós não podemos permitir que nenhuma sementinha de amargura se instale em nosso coração. Porque senão o nosso coração vai petrificar, vai virar coração duro, coração de pedra. Vamos cair lá naquela fala de Jesus no capítulo 19. Por que Moisés deu carta de divórcio? Por causa da dureza dos vossos corações. Então o coração endurece quando sementinhas de rancor, de tristeza, de mágoas começam a enraizar-se no coração. Então eu e você temos que estarmos atentos, não permitir que a ira, o rancor, a tristeza se instale no seu coração. Invoque o sangue de Jesus. Fala: Senhor Jesus, lava o meu coração com o teu sangue, tira de mim, sonda, meu Deus. Tira tudo que não te louva e Jesus vai te curando. Porque nós já discutimos isso. Quando o coração está doente, isso aflora para todo o corpo. As doenças psicossomáticas têm a ver com a nossa alma. Então, manter rancor é cultivar ódio ou certos aspectos do ódio no coração. Então, algumas vezes, indagamos-nos por motivos legítimos e não imaginários. Indignamos. Algumas vezes nós ficamos indignados por questões até legítimas. Mas, como somos espirituais, temos que viver acima de pensamento de vingança, de ódio. Agora, vamos ser sensatos e racionais. Claro que a natureza humana caminha para esse sentimento de vingança. Isso faz parte da constituição do homem maculado pelo pecado original. Então, o homem racional, carnal, ele quer vingança. Ele quer vingança. Esse é o homem carnal. Agora, a proposta que Jesus faz para nós é que nós sejamos pessoas espirituais. E no plano espiritual, ódio, vingança, essas coisas devem ser erradicadas da nossa vida. O amor é o poder que descobre o caminho certo. Então, o homem espiritual, ou o ser humano espiritual, ele permite que o grande amor de Deus flua em seu coração. Claro que para o mundo isso é covardia,
O mundo acha que uma pessoa que dá a outra face, a pessoa que não revida, a pessoa que não é vingativa, a percepção carnal do mundo é que essa pessoa é fraca, porque na percepção carnal a história é bateu, levou, né? Mas a palavra de Deus nos ensina outro caminho, que é o caminho da espiritualidade, portanto o caminho do amor. Então nos dias da época de Jesus, que não foi na época do segundo templo, então havia a seguinte aplicação do conceito expresso nesse versículo, na época de Jesus: aquele que, por ocasião de reconciliar-se com o seu adversário, realmente perdoa as transgressões deste, verá prontamente perdoados as suas próprias transgressões no dia do julgamento. Então esse era o pensamento da cultura religiosa judaica. A segunda parte do nosso texto áureo de Levítico 19:18 diz: mas amarás. Então veja a contraposição: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. O homem carnal faz tudo isso, mas o homem espiritual, ele não deve seguir essa linha carnal, humana, racional das emoções humanas, mas governado pelo Espírito de Deus. Então, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Então veja, quando Jesus fala em Marcos, amarás ao Senhor teu Deus e ao teu próximo, ele está falando da lei, a essência da lei, o significado real, a completude da lei. Então essa é a regra áurea. Cada um deve amar o próximo como a si mesmo, porque aí você vai respeitar, né? Esse é o segundo grande mandamento, lá de Marcos, capítulo 12, a partir do versículo 29, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu entendimento, do teu coração, da tua força, e só ele servirás, né? E a teu próximo como a ti mesmo. Então esse é o segundo grande mandamento, de acordo com a avaliação do Novo Testamento, que só perde em importância para o amor de Deus. Porque aí o primeiro mandamento é amar a Deus, né? E o segundo, teu próximo como a ti mesmo. Então, a lei do amor é a primeira lei da espiritualidade, e de fato a essência da espiritualidade. Basta você ler 1 Coríntios 13, que fala do amor. O amor é fruto da regeneração. Você pode ler isso em 1 João capítulo 4, versículo 7. Mas quem seria o meu próximo? Isso aí é a parábola do bom samaritano, né? Na palavra do bom samaritano, né, você vê quem é o próximo, né, que Jesus faz esse questionamento. Bom, então nós vamos notar que no capítulo 19, embora no versículo 18 fala que claramente não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, nesse caso, obviamente, que ele está falando explicitamente do povo de Israel, mas ainda no mesmo capítulo 19, versículos 33 e 34, ele vai falar do estrangeiro também, né? Quem é o seu próximo. Então nós podemos notar que o nosso próximo é qualquer ser humano. Todo ser humano é o nosso próximo. Claro que a gente sabe que a gente tem que dar prioridade para os domésticos da fé, mas todo ser humano é o nosso próximo. Há uma história interessante no mundo rabínico, que havia duas correntes teológicas, do rabino Hillel e do rabino Shammai. O rabino Hillel era um homem mais moderado, um homem mais, eu diria, temperado, e o Shammai era mais radical, né? E uma vez, esse é um episódio interessante, que o rabino Hillel foi solicitado por um dos seus discípulos que dissesse a essência da lei. E eles com um pé só, né?
só com um dos pés. E, portanto, então foi muito breve a essência que ele deu da lei, né? Porque, só que ele falou de maneira negativa, né? Ele deu o seguinte conceito: o que não quiseres que os outros te façam, não faças a outros. Então foi o que ele disse quando perguntaram para ele se ele tinha capacidade de sintetizar toda a lei com um pé só, né? E aí ele ficou de pé e falou: é só no tudo quanto pois quereis que os homens, né? O que não quereis que os outros te façam, não faça a eles. Agora olha que interessante que Jesus vai dar essa resposta, mas de uma maneira positiva. Olha só, o Rabino Hillel, ele fala mais de maneira negativa. Ele diz, o que não quiseres que os outros te façam, não façais as outras. Agora veja Jesus numa perspectiva positiva de Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-vos, a vós também a eles. Então, é a mesma ideia, só que de maneira positiva, enquanto o Hillel fica na perspectiva negativa. Então, o oposto da injustiça não é a justiça. O oposto da injustiça é o amor. E na perspectiva espiritual, porque Jesus faz de nós novas criaturas, e nós temos que ser pessoas guiadas pelo Espírito, com o fruto do Espírito, então para nós a resposta sempre será o amor. Fala em amor, a gente lembra de quem? Do maior poeta inglês, né? William Shakespeare. Ele fez uma declaração que me chama muita atenção. Ele diz assim: os limites de pedra não podem deter o amor. E o que o amor pode fazer, isso o amor ousa a fazer. Então o amor é uma mais poderosa arma e é a resposta para qualquer ato de injustiça. Não é à toa que Jesus disse: amai a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Muito bem, a introdução vai falar que quando as pessoas nos ofendem, muitas vezes a nossa primeira reação é a vingança, né? A maior parte das pessoas segue essa cartilha: bateu, levou. Mas Jesus, ao contrário, disse que devemos fazer o bem àqueles que nos ofendem. Eu lembrei aqui da história da irmã Maria, né? A Maria, uma serva de Deus, piedosa, membro do círculo de oração, sempre se consagrando, sempre servindo a Deus. E uma vizinha dela tinha muita bronca dela, né? Porque a irmã Maria era feliz, né? Bom dia, sempre alegrinha, né? E essa vizinha maligna falou: eu vou tirar a paz dessa dona Maria. E ela pegou uma cesta, encheu de estrume, de coisas fétidas, embalou tudo com papel escuro para que a irmã Maria não visse e mandou para a irmã Maria. A irmã Maria, coitada, pensou que fosse um presente bonito. Quando ela abriu, aquele cheiro horrível na sala dela, a irmã Maria ficou chocada. Como que um ser humano pode ser tão baixo assim? E ela pegou aquela cesta com aqueles estrumes, aquela sujeira, aquele cheiro horrível, foi até o jardim e começou a enterrar. E ela ia enterrando com lágrimas nos olhos, né? Falou: puxa, meu Deus, eu sempre fiz o bem para essa mulher, sempre cumprimentei. Como que pode a pessoa fazer isso por mim, né? E quando ela estava então nessa oração, pedindo a graça de Deus, enterrando aquela bagunça, o Espírito Santo tocou no coração dela. Ela estava no jardim, ela colheu as rosas mais lindas que ela tinha no jardim, as mais bonitas. Fez um embrulho lindo, também pôs um papel escuro, escreveu um bilhetinho e mandou para a vizinha maligna, maléfica dela, né? E aí a vizinha abriu o embrulho, foi lá fora, falou: ih, deve ser uma coisa, né? Porque as pessoas são más, elas pensam que você também vai agir de malignidade com ela. Então a pessoa má, ela pensa que todo mundo é igual a ela, coitado. É igual ladrão, o ladrão pensa que todo mundo é ladrão. Só porque ele é ladrão, ele pensa que todo mundo é. Tem gente assim, só porque é infiel, pensa que todo mundo é infiel. O infiel pensa assim, coitado.
E essa vizinha da irmã Maria também, só porque ela foi maligna, ela achou que a irmã Maria fosse assim também. Então ela já pegou prudentemente, levou lá, pôs uma luva na mão, falou, aqui deve ser uma... Ela pensou que a irmã Maria fosse igual ela. Mas acontece que a hora que ela abriu aquilo, só tinha rosas, lindas, perfumadas, as mais belas rosas. E ela ficou chocada com aquilo. E ela observou que tinha um cartãozinho. E a hora que ela leu o cartãozinho, estava escrito, querida amiga, cada um dá o que tem. Pois é, irmão, a gente não pode dar o que não tem. Jesus fala que a gente fala do que o coração está cheio. Não tem jeito de uma pessoa carnal dar coisas boas. Só oferece coisas boas a pessoa espiritual, quem nasceu de novo pelo poder que está no sangue de Jesus, pelo sacrifício expiatório do Senhor Jesus. Então a vingança não é na natureza do reino. Então o nosso primeiro tópico é isso, a vingança não é a natureza do reino. Então a essência do reino é o amor. Mas o ponto 1.1 fala sobre a lei de talião. O que é esse negócio de lei de talião? Olho por olho, dente por dente, né? A lei de talião se baseia aí. Está lá escrito em Mateus 5,38, quando Jesus fala, os antigos disseram, né? Ela pode ser definida como castigo dado ao culpado. Então a pessoa ia lá, roubava, corta a mão dele. Machucava o olho do outro, arranca o olho dele também. E assim sucessivamente. Tirou, deu um soco na cara do outro, tirou o dente dele, arranca o dente dele também. Dente por dente, olho por olho. O bateu, levou. Né? Então, a ideia era castigar e fazer sofrer quem tivesse produzido mal ou dano a uma vítima. Então você vê isso em Êxodo 21, 24, em Levítico 24, 20, Deuteronômio 19, 20. A lógica do Oriente Médio é assim, irmão. Ainda assim, hoje você vê que aqueles palestinos mandam míssil para Israel, Israel manda foguete para eles. Tudo assim, é olho por olho. É a lei de talião. Mas é preciso compreender a natureza dessa ordem de Deus dada a Moisés. Qual era a intenção? Não era a vingança, não era acirrar os homens a retribuir a agressão de qualquer maneira, e sim colocar limites, não deixando que o vingador fizesse uma execução maior que o crime. Essa era a intenção, né? Então, na verdade, essa lei procurava ajustar o castigo ao crime. Então, você tirou um dente de uma pessoa, a pessoa vai ter um dente de você também. Então, a lei de talião se tratava de uma norma para os tribunais civis, que no seu propósito, obviamente, desejava que, em particular, a pessoa jamais praticasse a vingança. Então, o propósito era tentar inibir a prática de crimes. Não há nessa lei qualquer incentivo à vingança pessoal. Pelo contrário, quando uma pessoa sofresse algum dano, era com que ela desejasse que a justiça fosse feita. Era comum que ela pedisse para a justiça, né? E os tribunais então administravam a punição. Então embora olho por olho, mas era o tribunal que falava, você pode tirar um dente do outro porque ele tirou seu dente. Mas na época de Jesus, os fariseus fizeram uma má interpretação da lei, usando com o propósito de justificar a vingança e a retribuição pessoal. Saiu da esfera pública. Então descaracterizou completamente o objetivo da legislação. E isso porque, em momento algum, a lei de Moisés defendia a busca pela vingança. Mas eles citavam a lei mosaica, portanto, eles, para objetivos equivocados, portanto, destruíram o real significado da lei. É por isso que Jesus os confronta.
Então a Bíblia proíbe terminantemente a vingança pessoal. Está proibido pela palavra de Deus. O nosso próprio texto áudio, né? É interessante, eu sou da área de história, você sabe disso, né? E eu lembro quando eu estava estudando a libertação da Índia, a independência da Índia, da Inglaterra, do Império Britânico, o líder da independência da Índia foi o Mahatma Gandhi, o Gandhi, né? E ele falou uma coisa muito interessante. Quando começou a luta pela independência da Índia, os muçulmanos da Índia começaram a se revoltar e não aceitavam fazer parte de um país hindu, porque a maior parte dos hindus a maior parte dos indianos eram hindus, 80%, mas tinha uns 20% de muçulmanos. A Índia sempre teve uma população gigantesca, né? Na época acho que ela tinha 500 milhões de seres humanos, 500 milhões. E os muçulmanos começaram uma guerra com a Índia, né? A confusão, até que foi criado o Paquistão e depois Bangladesh, né? Mas naquela época, os muçulmanos exigiam que o Mahatma Gandhi proclamasse a Sharia, que é a lei islâmica que corta a mão da pessoa, é a lei de talião, olho por olho e dente por dente. E o Gandhi deixou uma resposta, é uma coisa meio tradicional, né? Não se tem exatamente como afirmar que foi ele que disse isso, mas tudo indica que foi. E ele disse sobre a lei Sharia, que seria olho por olho, dente por dente. Ele diz assim: de olho por olho e dente por dente, o mundo acabará cego e banguelo. Olha que interessante a percepção dele, né? Então, todas as vezes que você aplica esse tipo de legislação, você vai ter um monte de gente sem dente e cego, né? Interessante a perspectiva, porque ele era um líder contrário à violência. 1.2. O cristão e a vingança. Bom, não pode haver no coração de uma pessoa que nasceu de novo, de um salvo em Jesus Cristo, qualquer sentimento de vingança, nem que seja para com o pior inimigo, pois ele está consciente de que a vingança de tudo pertence a Deus, conforme Romanos capítulo 12, versículo 19. Minha é a vingança, diz o Senhor. Então, é Deus que é o juiz. O comentário devocional da Bíblia, ele fala: o princípio de olho por olho do Antigo Testamento estabelecia limites da retribuição que uma pessoa podia exigir. Então, na verdade, esse princípio era para limite e não para regra de vingança. Nós fazemos o bem até mesmo àqueles que nos prejudicam. Essa é a vontade de Deus, fazer o bem sem olhar a quem, né? O salvo em Cristo prega e vive o amor de Jesus. O grande amor de Deus que nos amou, sendo nós ainda pecadores. Então, o resumo desse primeiro tópico diz que o cristão não revida o mal de acordo com a lei de Talião, que é o olho por olho, dente por dente. Ele não se deixa dominar pela vingança, mas por ser espiritual, é o amor de Deus que orienta a sua vida. 2. O amor é a expressão natural do reino. Não é a vingança, é o amor. Isso porque a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra as potestades espirituais nos locais ou lugares celestiais. Portanto, não usamos desse expediente de métodos humanos, carnais, racionais, de subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. 2.1. Virar a outra face. Então, a primeira vai mostrar um insulto recebido por alguém que foi ferido na face. Quando somos esbofeteados ou quando alguém atinge nossa honra. Porque não é fácil, não é uma aprovação.
a pessoa falar uma coisa em você que não é aquilo, ou a pessoa te agredir. No entanto, tal atitude não resolve nada. Aí a pessoa te dá um tapa, você dá um tapa nela também. Te dá um empurrão, você dá um empurrão nela também. Que você assim, mas o que resolve isso? É uma coisa carnal. Jesus esclarece que é impossível um cristão que faz parte do seu reino ter o coração cheio de ódio, né? Então, o coração do crente, ele tem que ser cheio do amor de Deus, né? E não permanecer diante de uma situação dessa sujeito à obra da carne, que é a vingança. Quem tem amor tem perdão, irmão. Quem tem amor no coração tem brandura, tem uma vida doce. Eu até brinco, vive mais, né? Vive mais, porque tem o domínio próprio. 2.2, arrastar para o tribunal. Nesse tópico a questão é judicial. Quando alguém ameaça uma pessoa que está lhe devendo, busca tirar dela uma peça, buscava, né, pelo menos na época, uma peça importante do seu vestuário para pagar uma dívida contraída que a pessoa não conseguia pagar. Jesus ensina ao que está sofrendo as ações por parte do litigante que ele não deveria responder com ressentimento, mas deveria deixar que ele ficasse com a túnica, o qual era por demais importante, porque a túnica servia como cama. É sempre melhor fazer concessões do que persistir em uma batalha judicial ou em competições que levam diversos desagrados. Então, às vezes, a pessoa tem a oportunidade de fazer um acordo, e às vezes o radicalismo impede isso, mas sempre é bom fazer essa reflexão para ver se não vale a pena fazer um acordo, né? 2.3, obrigar a fazer algo. Mateus capítulo 5, versículo 41, trata de uma convocação feita por uma autoridade que força alguém ao serviço. Um exemplo bíblico é o caso de Simão Cirineu. O Simão foi obrigado a carregar a cruz de Jesus. O que é mais forte, por força de hierarquia, pode obrigar sem respeitar a vontade alheia, né? A pessoa tem mais força, aí ele vai lá e impõe, né? Assim, quando alguém anda a primeira milha, geralmente o faz como obrigação. Entretanto, para caminhar voluntariamente a segunda, só o faz quem tem um novo espírito, quem nasceu de novo. Tudo na vida é uma nova jornada, porque se faz com Cristo, e com Cristo tudo muda. A caminhada, por mais espinhosa que seja, torna-se gloriosa. E 2.4, fazer alguma coisa por alguém. Jesus mostra que o cristão que realmente tem amor no coração, quando se depara com alguém que está sofrendo por algum tipo de necessidade, que está em apuros, que está pedindo ajuda, ele não fica indiferente. Antes atende à solicitação daquela pessoa, sem murmuração, sem má vontade, mas com alegria, com uma atitude generosa. Ele socorre, ajuda, empresta, sem interesse de volta, né? Porque é altruísmo. Esse procedimento só acontece para quem realmente tem o amor de Jesus no coração. Um homem carnal, não existe isso. Então, resumo do tópico 2. O que procede do coração e permeia pensamento do homem determinarão seu comportamento. E 3, buscando a perfeição de Cristo. Irmão, nós temos modelo, um modelo perfeito. O nosso modelo é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, o Verbo que se fez carne, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, que nunca houve pecado. Jesus, nosso Salvador. Então, 3.1, uma justiça mais elevada. A exigência de Mateus capítulo 5, 43, 48, revela uma justiça mais elevada, incompatível com a natureza carnal e pecaminosa humana.
Um dia eu vi um filme da Revolução Xiita no Irã, e o Ayatollah Ruhollah Khomeini, na época ele era vivo, né? Já morreu. E ele falou que Jesus falou que era para dar outra face porque ele não teve oportunidade. Porque se ele tivesse tido oportunidade, ele faria que nem Moisés. Mandaria as pragas para o Egito. Olha que simplicidade. Onde se falar uma coisa dessa? Quer dizer, não conhece a Bíblia, né? Mas Jesus não tem oportunidade. Jesus mesmo falou, se eu quisesse, vinha uma miríades de anjos me socorrer. Mas acontece que Jesus não está falando na perspectiva carnal. O Ayatollah Khomeini falou na perspectiva carnal. É assim mesmo, o homem carnal é desse jeito mesmo, desse jeitinho. O homem pecador, o homem carnal, o homem que vive nas obras da carne, é desse jeito, irmão. Bateu, levou. Mas aquele que nasceu de novo, aquele que recebeu Jesus no coração, é um homem espiritual, é um ser humano nascido de novo. Esse age diferente. Ele tem o quê? Uma mente de Cristo, portanto um conceito divinal. E o Sermão do Monte é taxativo. Em vez de planejar vingar-se, ore por aqueles que te magoam. 3.2, o amor mais perfeito. O verbo amar, que aparece em Mateus 5,43, é o agapau. É o amor que sabe receber com alegria, acolher, amparar, abraçar, amar eternamente. É o amor que está satisfeito, graças a Deus. Estar contente sobre ou com as coisas. Esse amor só está no crente porque foi derramado por Deus no seu coração. Está lá, Romanos 5,5. Então Jesus falou do amor ágape, o qual é inteligente, compreensivo, libertador. É uma bênção, irmão, para desfazer o ódio do adversário. Esse amor pode ser visto na grandiosa atitude do nosso Pai, Deus Pai, para com todos os pecadores. Aonde? Em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então 3.3, perfeitos com o Pai. Parece inatingível o que Jesus elucidou. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Mateus 5,48. Será que temos realmente a perfeição plena e divina? Versículos 45 e 46 podemos notar que é possível ser perfeito como o Pai. Pela expressão sede perfeitos, o que se entende é que Jesus a limitou dentro do próprio contexto em relação ao amor. O amor de Deus é completo. Se você tem o amor de Deus, você está completo. Ele não exclui nenhum grupo. Todos são objetos do amor de Deus. O cristão jamais pode amar uns e aborrecer outros, pois se evidencia bondade apenas para com os amigos, mostrar que só os amigos são benquistos, o que muda? Nada. Os publicanos, o mundo, os homens pecadores, seja assim, até no meio dos traficantes tem gente também assim, que protege um outro, que guarda, que cuida bem. Então, tá? Então nós temos que ter uma visão espiritual. Então Deus ama a humanidade, o cristão também deve amar. Na medida que o amor de Deus vai derramando em nosso coração, nós vamos ficando mais parecidos com o nosso Deus. Isso é lindo, né? Então, em Cristo pode dizer sim para o fruto do Espírito, que inicia com o amor e não com as obras da carne. Então, obras da carne, pecado, vida carnal, mundana. Fruto do Espírito, bondade, paz, misericórdia. A pessoa espiritual. Tá? E quem faz isso em nós? O Espírito Santo, o Consolador. Então, síntese do terceiro tópico. A justiça cristã é uma virtude elevada por meio da prática do amor. E as considerações finais?
aprendemos com essa passagem bíblica que Jesus nos chama para viver bem, viver nesse mundo com os seus discípulos, em um novo estilo de vida, em novidade de vida, em uma nova perspectiva espiritual. A base firme para tudo isso é o amor, pois somente através dele é que se pode expulsar o ódio, o rancor, a culpabilidade, a falta de perdão. Os que vivem esse amor na vida prática estão se assemelhando ao verdadeiro caráter de Deus, porque Deus é amor. Glória a Deus, que bênção. Amados irmãos, você pode acessar o meu site www.professoralberto.com.br. Lá você pode baixar a lição, você pode baixar o slide, porque está em PowerPoint, e você pode adaptar e ministrar sua aula abençoada lá na sua congregação, tá bem? Outra coisa, nós estamos nos organizando para fazer uma viagem para Israel. E se você tem condições econômicas, entre em contato, tá aí o número da Renova Turismo. São 9 dias, só Israel, $3.390, mas uma viagem que vai marcar profundamente a sua vida. Então, se você tem desejo, se você tem condições econômicas, liga logo. Vai ser lá em novembro de 2023, mas você vai ter tempo para se organizar, para guardar os recursos, para ir pagando. Então, entre em contato com a Renova Turismo e venha fazer parte do 6º grupo de viagem da caravana para Israel com o professor Alberto. Vai ser bênção. Vamos fazer um curso de imersão teológico. Então, se esforce. Se você tem recursos econômicos, entra já em contato aí. Não deixa para amanhã não. Pega aí o número e entra em contato. Fala, eu quero fazer parte do grupo do professor Alberto. E vai ser bênção. Que Deus continue abençoando a sua vida. Olha, nós estamos com vários cursos novos na STADEC. Entre em contato conosco também. Aí estão os telefones da STADEC. Você quer estudar a Bíblia, quer estudar a Palavra de Deus? Entre em contato com a STADEC. A STADEC está com vários cursos livres, além do curso de formação de obreiro, curso de teologia básico, nós temos também cursos livres. Entre em contato e vem estudar conosco, vem estudar a Palavra de Deus. Fique na paz do Senhor.